só recapitulando, que para construir um bom sermão, se faz necessário ele ter um tema, uma introdução, uma divisão, um subtópico e uma conclusão. Nós temos falado sobre a importância do tema e da introdução, mas eu quero recapitular que o tema é aquilo que irá determinar a direção do seu sermão. Porque antes mesmo de você executar o sermão, você precisa entender para onde você está indo, o que você quer atingir com o seu sermão, que tipo de pregação você irá ministrar. Será ministração sobre arrependimento, sobre amor, sobre misericórdia? Será uma pregação sobre a biografia de algum homem de Deus? Então você precisa nortear a estrutura do seu sermão. Primeiro você precisa ter um bom tema, e esse tema ele precisa ser escolhido com carinho. E muitas vezes o tema ele pode ser citado na pregação, como também não. Mas para você que está preparando o esqueleto do seu sermão, é necessário você ter o tema, para que assim você não venha se desviar do objetivo do sermão que você começou a construir. Nós temos falado também sobre a introdução, lembrando que introdução é o processo pelo qual o pregador procura preparar o quê? A mente dos ouvintes para prender-lhes o interesse na mensagem e que o pregador irá proclamar. Se você não preparar uma boa introdução, você não conseguirá cativar as pessoas no início do seu sermão. E para você ganhar de novo a atenção deles será um pouco mais trabalhoso. Então é importante você ter uma boa introdução para que logo de início os ouvintes eles possam fitar os olhos em você e ter a maior atenção quando você estiver pregando a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre a divisão do sermão, porque nós temos falado sobre o tema, temos falado sobre a introdução e agora nós queremos falar sobre a divisão do sermão. O que é divisão? As divisões são seções principais de um sermão bem estruturado. Ou seja, essa divisão na entrega do sermão, você pode expressá-la ou não, como você pode se utilizar, por exemplo, de tópico primeiro, ou primeiro passo, segundo passo. Divisões como essas são importantes para que você possa ajudar os ouvintes a compreender melhor a palavra de Deus. Ou seja, as divisões do sermão irá contribuir para que o seu sermão ele permaneça em uma perfeita unidade. Você precisa construir as divisões do seu sermão para que você possa, assim, organizar o seu pensamento e também, na hora da comunicação, as pessoas possam compreender o raciocínio daquilo que você estará ministrando. Por que a divisão do sermão é importante para um pregador? Eu quero expressar aqui 5 pontos da importância da divisão de um sermão. O primeiro é que as divisões promovem clareza de ideias. Segundo, as divisões promovem a unidade de pensamento. Terceiro, as divisões ajudam o pregador a descobrir o tratamento correto de um assunto. Quarto, as divisões ajudam o pregador a lembrar-se dos pontos principais do sermão. Quinto, as divisões não são importantes apenas para o pregador, mas também para os ouvintes. Os subtópicos estão conectados com as divisões do sermão. Eu quero deixar aqui uma imagem para que você perceba a conexão
dos subtópicos com a divisão do sermão. Olha aqui, irmãos, eu quero apresentar para vocês que foi um estudo preparado para obreiros, né? E aqui esse estudo ele foi imprimido em uma apostila. Por isso que no decorrer aqui, conforme eu for mostrando, vocês vão ver muitos detalhes, tá? Mas o que eu quero transmitir aqui a vocês é que um esboço ele precisa ter uma organização de pensamento. Então você já pode notar aqui, já na tela, que nós temos o tema, né, desse estudo, que tem como título Mentores, Homens Chamados para Transmitir Sabedoria. Logo após, você pode perceber que temos um texto bíblico, que está em Provérbios 9:9. Logo após, você percebe que temos aqui a introdução, tá? E aqui nós já começamos a entrar sobre as divisões do sermão. Então, as divisões foram repartidas aqui como primeiro, né? Homens chamados para transmitir sabedoria. Segundo, quem são os mentores do homem sábio? Olha ali. Terceiro, personagens bíblicos que ouviram mentores errados. Quarto, o mentor não é necessariamente seu amigo. Então você pode notar que esse esboço, ele tem um tema, ele tem um texto bíblico, ele tem uma introdução, e aqui nós temos as divisões do sermão. Tudo isso envolvendo o quê? Principalmente o tema e o texto bíblico que traz fundamento à pregação que irá ser ministrada naquele dia. Então vocês podem notar que nós temos aqui a divisão do sermão e depois nós temos aqui os subtópicos, né? Que tem como juízes de Israel, conselheiros dos reis. Então você pode ver que eu coloquei aqui essa divisão, homens chamados para transmitir sabedoria, e embaixo eu coloquei o subtópico. Por quê? Porque os subtópicos têm que estar conectado com as divisão, com a primeira divisão. Ou seja, aqui são palavras-chave. E aqui a explanação daquilo que esse primeiro ponto está querendo dizer. Então, na hora de pregar, você tem a divisão aqui, homens chamados para transmitir sabedoria. Quem foi esses homens? Então, aqui eu comecei a abordar juízes, conselheiros dos reis, sacerdotes, ministério eclesiástico, a todos que receberam sabedoria, a igreja. Então, perceba que o subtópico está conectado com as divisões principais. E você pode ver que todo o processo e a construção do sermão está fundamentado no mesmo padrão. Ó. Segundo, quem são os mentores do homem sábio? Vocês estão percebendo aí? Olha que interessante. Terceiro, olha aí, subtópico novamente. Até que chegamos aqui à conclusão. Perceba que eu concluí nesse estudo com uma frase que foi criada por mim. O verdadeiro crescimento de um homem não está fundamentado naquilo que ele aprendeu, mas sim na pessoa que ele se tornou. Esse texto aqui diz assim: o homem sábio é um eterno aprendiz. Então eu concluí nesse estudo com uma frase e uma sentença. Então você pode perceber que foi algo que impactou, é uma palavra de sabedoria, e algo que foi rápido, que foi curto. Eu poderia ter aqui colocado outro tipo de conclusão, ou quem sabe um apelo, ou quem sabe uma ilustração, ou um louvor, tudo que tivesse conectado com todo esse sermão que foi ministrado. Você pôde perceber que os subtópicos estão conectados à divisão do sermão? Ou seja, não tem como você fazer um subtópico sem a divisão. E a divisão é necessário ter os subtópicos para poder esclarecer
o pensamento. A conclusão é o clímax do sermão. A conclusão é, sem dúvida, o elemento mais poderoso de todo o sermão. Se não for bem executada, ele pode enfraquecer ou até destruir o efeito das partes anteriores da sua mensagem. Muitos pregadores se esquecem da importância da conclusão e, como resultado, seus sermões, embora estejam cuidadosamente preparados nas outras partes, estão fracassando na parte crucial. Como o pregador pode concluir seu sermão? Ele pode concluir seu sermão fazendo a recapitulação da mensagem que foi pregada. Ele pode concluir usando uma boa ilustração, fazendo aplicação ou apelo ao público a qual ele está ministrando e pregando. Então, como que você pode preparar a conclusão do seu sermão? Primeiro, em geral, a conclusão ela deve ser breve. Há muitos pregadores que continuam pregando no final de uma forma demasiada. Você tem que entender que a conclusão ela deve ser breve. Ela deve ser feita com simplicidade. Ou seja, você deve escolher bem as palavras da sua conclusão. As últimas palavras da conclusão devem ser bem escolhidas. Por exemplo, você pode reproduzir com vivacidade o pensamento principal do sermão. Você pode citar o próprio texto que foi pregado. Você pode se utilizar fazendo menção de outra passagem bíblica apropriada ao sermão. Você pode citar um poema ou, quem sabe, um estrofe de algum hino que esteja conectado também sempre com o sermão. Você pode fazer esse apelo ou desafio imperioso, a qual irá conectar o seu coração com o coração daqueles que estão te ouvindo. Então é sempre bom você marcar, escrever a sua conclusão. Ou seja, você tem que aprender a construir isso com poucas palavras, ou seja, pequenas sentenças ou frases. Confesso que, para mim, em particular, eu encontro dificuldades em preparar uma boa introdução e uma boa conclusão. Então, se faz necessário se utilizar um pouco mais de criatividade, de inspiração, para que você possa, assim, elaborar um bom sermão, um bom esboço, para que quando você for pregar, você possa sair do púlpito satisfeito, dizendo: realmente eu falei tudo aquilo que o Senhor inspirou o meu coração mediante a sua palavra para transmitir ao povo, à igreja ou até mesmo àquelas pessoas. Que Deus te abençoe. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe, que você se inscreva em o nosso canal, para que você possa ser notificado com novos vídeos que serão entregues para vocês com amor e carinho. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco e que Deus te abençoe.